RFI Convida. Quase todo mundo assistiu à tomada de Cabul, no Afeganistão, pelo Talibã em 15 de agosto de 2021. Afinal, esse foi um grande evento geopolítico. Mas as consequências a médio e curto prazo são consideráveis. E é isso que a gente vai entender melhor hoje com meu entrevistado aqui na RFI, o geógrafo Hervé Terry. Ele é pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e professor da USP e escreveu artigos juntamente com Daniel Dory sobre esse assunto. Obrigada pela presença aqui. Quais são os impactos, professor, dessa saída dos Estados Unidos depois de 20 anos de guerra e do colapso, não é, do exército e do Estado afegão? Bom, para a coalição internacional, especialmente os Estados Unidos, é uma derrota tremenda. Eles estão sendo expulsos depois de ter gastado bilhões e têm que ir embora. Mas, numa perspectiva histórica, não são os primeiros, né? Desde séculos, os afegãos conseguiram se libertar de todo mundo que tentou ocupar, os britânicos, os russos, eles. Então, do ponto de vista geopolítico mundial, é um terremoto, mas tem consequências internas também fortes, né? A diferença do seu trabalho é que o senhor faz mapas, como a gente está vendo aqui no estúdio. Quer dizer, desenhar, através de dados geoestratégicos e científicos desse conflito, para que a gente possa aprender lições, né, condições que tornaram esse resultado possível. Como é que é o seu trabalho? A gente costuma falar que nós fazemos o estudo espaço-tempo do terrorismo, do que é rotulado como terrorismo. E quanto mais você olha com os dados disponíveis, que felizmente tem bastante, você vê que tem períodos distintos e lugares distintos. E o que nós fizemos no caso do Afeganistão, a gente plotou no mapa os lugares onde tinha tido atentado violentos e mortos, destacando o que é literalmente terrorismo, ou seja, quando você ataca uma mesquita, ataca uma maternidade, metralha mulheres em parto, isso é terrorismo, não tem nenhuma dúvida. Mas talibãs fizeram principalmente ataques do exército, da polícia, do governo, e se não fosse rotular terrorismo, alguns poderiam chamar de insurreição ou até resistência. Como francês, eu lembro que na Segunda Guerra Mundial os alemães chamavam terroristas o que nós chamamos de resistentes. Então, olhando onde acontece, quando acontece onde, a gente produziu esses mapas e mostrou que, no caso dos talibãs, entra muito mais na categoria de insurreição, para retomar o controle do país, o que eles conseguiram fazer, quanto outros, como o Estado Islâmico, faz francamente terrorismo. E as localizações não são as mesmas. Por isso que o uso do mapa como método de pesquisa mostrou coisas que ninguém tinha mostrado até aí. Por isso que nós somos procurados com esses resultados. E justamente, quais são as principais consequências? O que lhe chamou mais atenção? No plano interno, que os talibãs tomaram o controle do país, com essa guerra que eles fizeram, guerrilha e guerra para controlar, mas que estão sendo hoje eles mesmos atacados por outros, principalmente o Estado Islâmico, que já começou a contestar, e nós mostramos, com a ajuda de jornalistas da RFI, muito obrigado, a gente plotou os atentados recentes. Uns poucos dias depois do 15 de agosto, que vocês acabam de mencionar, teve um atentado no aeroporto de Cabul, do Estado Islâmico contra as pessoas que tentavam sair, e isso é um desafio aos talibãs. Eu acho que aqui no Ocidente, talvez as pessoas confundam um pouco e coloquem na cesta de jihadista todas essas pessoas que fazem ou resistência ou guerrilha. Então tem que começar separando o Talibã do Estado Islâmico, professor. Explica pra gente. Sim, o jihad é uma guerra religiosa que é tocada no mundo inteiro. O Estado Islâmico faz isso. Eles fazem no Afeganistão, mas também no Paquistão, na França e outros lugares. Quando os talibãs não faziam uma guerra nacionalista e nacional de liberação. Então não pode nem chamar eles de jihadista. Mas concordo com você, quando eu comecei a estudar isso, também não fazia nenhuma distinção. É ao estudar mais de perto que você vê, e nós tivemos que acompanhar, o Afeganistão é um caso, mas fizemos trabalhos também sobre o Sahel, o Niger, e mostramos diferentes sobre o terrorismo contra os turistas no Egito, e cada vez é uma configuração diferente. E usar esse tipo de metodologia nos abriu bastante os olhos para nós mesmos e esperamos que para nossos leitores também. Ao ler o seu trabalho, me chamou a atenção que o senhor escreve que o recurso ao terrorismo no Afeganistão parece ainda ter um futuro
previsível a curto e médio prazo. Então, podemos esperar ataques frequentes? Com certeza. Eu não gostaria de ser de mau, como chama, de profeta de mau agouro, mas vai acontecer, com certeza. E tivemos isso já meses atrás, a gente fez um estudo sobre o Sahel. E saiu na revista Conflit, onde foi publicado esse artigo também. Uns poucos dias depois aconteceu um atentado com 60 mortos, exatamente onde a gente tinha dito que ia. Porque a gente detectou que o movimento vai cada vez mais ao sul, vai se deslocando o centro de gravidade. Infelizmente, isso foi verificado. A gente já estava trabalhando com o Afeganistão alguns meses e o Daniel Dori, que entende mais o assunto e mais a cartografia, tinha dito que isso não vai terminar. E desde agosto já teve 4 ou 5 atentados bravos com mortos contra os talibãs dessa vez. Então, justamente, como é que podem ser usados os mapas que o senhor e seu colega fizeram para evitar ou para diminuir os conflitos? Bom, pelo menos ajuda. Espero que os militares e as pessoas não dependem dos seus mapas. Seria triste. Então, tivemos alguns retornos de serviços militares que se interessaram, que me deixou um pouco preocupado. Quer dizer que eles não tinham feito. Mas pelo menos ajuda a saber não o que vai acontecer, mas com alguma tranquilidade onde vai acontecer. Porque cada grupo tem a sua tática localizada. E isso pode respingar aqui na Europa, no Ocidente? Pode, porque essa base de dados que nós estamos usando existe desde os anos 70. Então a gente começou a olhar um pouco como foi não só os atentados jihadistas, mas todos, né? Então a gente olhou um pouco como foi a ETA, em português nem sei, o ETA, na Europa, os Brigadas Vermelhos e tal, e realmente dá para destrinchar um pouco a partir da localização, as táticas. Espero que não voltem. Mas é bem claro que os jihadistas que voltam da Síria, que voltam dos lugares, não vão voltar para o oeste com paz de ânimo, né? Eles vão, bem provável que aconteça. Aliás, foi falado esses dias que teve uns 20 atentados evitados nos últimos meses. Além das notícias que o senhor citou já, que foram usadas para esse trabalho, o senhor usa também dados do Global Terrorism Database, né, GTD, Sim. cuja cobertura para o Afeganistão vai de 73 a 2019. O que tem nesses dados? Tem mais de 200 mil atentados desde 70 no mundo inteiro, que é baseado também na leitura da imprensa, né? Eles têm outras fontes, mas que mais relata isso. Então, eles colocam para cada um dos atentados uma série de informações, onde e felizmente para nós, latitude e longitude, que permite mapear, mas também o método usado, que eram as vítimas. É um trabalho muito grande, só que eles atualizam de vez em quando. Aí tem outras fontes escritas que nós usamos, e para vir até a atualidade, usamos a imprensa, a AFP, Reuters, Thomson, essas coisas. Porque onde mais aparece com mais detalhes é na imprensa. Sabendo de tudo isso, lendo os seus mapas, como é que o senhor se sente em relação ao futuro? O senhor é positivo ou isso deveria ser motivo de medo? Medo não, porque medo é exatamente o que eles querem obter. Terrorismo é um método de comunicação brutal para botar medo, né? Então, acho que não podemos ceder a isso, temos que fazer o necessário, e felizmente tem gente que, além de constatar como nós, faz tudo para lutar, mas tem que ficar muito cauteloso. Bom, muito obrigada pelo seu trabalho e pela sua entrevista aqui na RFI. Então, hoje eu conversei com Hervé Terry, geógrafo do Centro Nacional de Pesquisa Científica aqui da França e professor da USP. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Agradeço, obrigado.